dia. Pastor Raul, bom dia. Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Bom dia. Vamos esperar mais um pouquinho para esperar mais pessoas chegar. Giovana, Ribeiro. Margarida. Você vê, até eu estou me assistindo. O som tá aí, daí tá bom? Tá dando pra escutar direitinho, gente? Amém. Deixa eu ver as horas aqui. Bom dia, paz. Amém, né? Então, deixa eu conferir as horas. Então, amém. Então, vamos começar. Antes de a gente começar, vamos orar aqui. Amém. Amém. Eu vou falar. Calma, deixa eu redar um pouquinho. Eu falo um pouco mais alto. Amém. O som agora tá melhor? Ou se eu acho que aumenta mais? Arredo. Amém, então vamos orar aqui. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, nessa manhã nós viemos apresentar a Ti esse devocional, Deus. O Senhor vem sempre fazer presente nas nossas vidas, que o Seu Espírito Santo possa nos ajudar a entender, Deus, em nome de Jesus, meu Pai, que o Seu Espírito Santo possa nos dar entendimento da Tua palavra, nos ajude a entender, Deus, em nome de Jesus. E também o Senhor venha falar o que o Senhor quer falar sobre nossos corações, Deus, em nome de Jesus, meu Pai. Deus, nos ajude. Em nome de Jesus. Amém. 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 Então, hoje, né, a gente vai fazer estamos fazendo o estudo da primeira carta de Pedro. Então, vamos entrar aqui. No capítulo 1 aqui, Paulo vem trazendo o seguinte questão. Da esperança que devemos ter em Cristo. E também uma coisa, como posso dizer? Objetivamente ele estava dizendo, vocês são do mundo, vocês estão no mundo, mas não sois do mundo. Nós somos peregrinos aqui na terra. Amém? E no capítulo 2 aqui, Paulo vai tratar do crescimento espiritual dos salvos. Amém? Então vamos começar aqui. Eu vou dividir ele em duas partes. A gente vai ler primeiro do capítulo 1 ao 10, no versículo 2. Amém? Diz assim: deixando, pois, toda a malícia e engano, fingimentos e invejas, e toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como meninos recém-nascidos, o puro leite espiritual, para por ele crescerdes para a salvação. E agora que já provastes que o Senhor é bom, chegando vós para ele, pedra viva, rejeitada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por Jesus Cristo. Pois a Escritura diz: verdade ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nele crê não será envergonhado.
Ora, para vós, os que credes, essa pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como a angular, uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. Tropeçam porque são desobedientes à palavra, para que o também foram destinados. Vós, porém, sois geração eleita, sacerdócio real e nação santa, um povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes não ereis povo, mas agora sois povo de Deus. Antes não tinhais alcançado a misericórdia, mas agora alcançastes a misericórdia. Amém? Por enquanto a gente vamos ler até aqui. Então, aqui Pedro vai falar, ele está falando do que precisamos para ter um crescimento espiritual. Então, vamos aqui no capítulo 1. O primeiro ponto para o nosso crescimento espiritual fala assim: deixando, pois, toda a malícia de engano, ou maledicência, tem outra tradução que fala assim, se despojar do pecado. E quando fala que deixar ou se despojar, ele traz como se fosse uma roupa, você se despir de uma roupa suja, uma roupa manchada, só que manchada não por uma sujeira comum, né? Mas sim manchada pelo pecado. Então, o primeiro passo aqui, a gente tem que se despir dessa sujeira. Fala assim: deixando, pois, toda a malícia e engano. O que é a malícia e o engano? A malícia e o engano é quando você faz algo malicioso, você faz algo com a intenção, a primeira impressão que você passa até para as pessoas que é algo bom, mas você tem você no fundo você não está fazendo aquilo com uma boa intenção, você quer fazer isso para prejudicar a pessoa, você está fazendo isso para trazer benefício para si próprio. E o engano também é isso, que você fala com a pessoa, você traz uma proposta para uma pessoa e você não quer levar o bem para ela, você só passa essa intenção. E quando, por fim, você vai passar a perna. Coisas que com a intenção maliciosa, a gente deve deixar isso. Fingimentos e inveja. Fingimento e inveja. Também na outra tradução diz hipocrisia e inveja. O que é hipocrisia ou fingimento? A gente já falando numa outra versão que diz hipocrisia, a gente já liga direto, né? Quando lá nos fariseus, que eles eram hipócritas. Então, o que é hipocrisia? Hipocrisia é o fingimento. É até interessante que hipocrisia no grego antigamente eles usavam essa palavra para falar com atores, sobre atores. Porque os atores eles fazem um papel, eles fazem um personagem, mas que na verdade não é ele na vida real. O trabalho dele entre um filme é ele fazer algo, só que coisa que ele não é. E assim é o hipócrita. Ele passa uma imagem do que ele não é. E a inveja. A inveja é o quê? A inveja é você desejar o que a pessoa tem. Falar, não, tal pessoa foi promovida no serviço. Não, eu deveria ser promovido no lugar dele. Alguém recebe algo,
você fala, não, mas por que eu não recebi? Eu queria ter recebido no lugar dele. Isso é inveja. E na questão da hipocrisia, Jesus vai lá e chama os hipócritas de sepulcro caiado. Acho que é assim mesmo que se pronuncia. Mas o porquê que ele fala isso? Porque é uma coisa por fora, e pode ser até bonito. Já viu aqueles túmulos assim, aqueles, né, bonitão assim, tudo bonito. Só que se você abrir, o que tem lá dentro? Um corpo em decomposição, algo estragado. E isso é algo dos hipócritas. E por fim, e toda sorte de maledicências. O maledicências é o que? É você falar mal das pessoas. Então, a gente vê muito isso até falar na questão da igreja, né? Que tem muita gente que fala mal dos outros. Muitas pessoas falam, não, principalmente quem sai da igreja. Ah, não, sai da igreja porque os outros falam muito mal. Mas, em nome de Jesus, nossa igreja não tem isso. Amém? Mas maledicências é o que? Falar mal das pessoas. Então, o primeiro passo aqui que a gente vê é deixar essas coisas. É deixar a maledicências, malicência, engano, fingimento. Deixar os pecados. Não é só deixar só essas coisas aqui, os outros podem, não. É deixar todos os tipos de pecados. Amém? Agora, o segundo passo aqui no capítulo 2 fala assim: desejai ardentemente, como meninos recém-nascidos, o puro leite espiritual, para por ele crescerdes para a salvação. Então, aqui quando ele fala que é o alimento espiritual, que ele fala que como uma criança deseja pelo leite, aqui eu entendo duas coisas. Primeiro, uma criança você não vê ela toma um leite hoje, aí daqui uma semana, um mês ela vai tomar outro. Não, isso não existe. Então, há todo né, a mãe e a criança também sente a fome, então ela chora. É toda uma burocracia, assim, um horário a ser cumprido. Então, não sei, de 3 em 3 horas a criança mama. Então, ela sempre tem aquela coisa constante, é todo dia, diariamente. Não é só uma vez, é várias vezes por dia. Ela precisa daquilo. E aqui Paulo retrata isso como a gente devemos. Porque não adianta a gente se alimentar espiritualmente. O alimento espiritual, que é a palavra. Não adianta a gente vir aqui ler a palavra hoje, aí daqui 1, 2 semanas, aí eu vou ler de novo, porque isso você não vai ter um crescimento espiritual. Você não vai se alimentar o suficiente. E eu também entendo aqui outra coisa que ele trazendo para a gente que está crescendo espiritualmente, porque quando a criança, quando é criança a gente não pode simplesmente já vir e já comer um feijão, um arroz, uma feijoada. Não, ela tem que começar com o quê? Com leite materno, e depois vai subindo para uma papinha, e assim é a gente como crianças, como meninos espirituais, quando a gente começa. E a palavra, ela serve desde o leite materno até uma feijoada, um churrasco, para gente que já são, para as pessoas que já são adultos espirituais. E como crianças devemos ter essa dieta da palavra. Todo dia estar nos alimentando da palavra diariamente. E no 3 fala assim: agora que já provastes que o Senhor é bom. Aqui essa parte que já temos que
ter a constatação que nós vamos saber que nós sabemos que o Senhor é bom. Sabemos que Deus tem um banquete preparado para nós. O banquete, o que? A palavra dele para nossas vidas. E então devemos nos alimentar diariamente dessa palavra, desde de criança a adulto, porque se não nos alimentarmos, a gente nunca irá crescer espiritualmente, nunca teremos força. Como você vai vencer uma tentação, algo que vem contra você, se você não está bem alimentado, solidamente, se você não tem força espiritual? Mesma coisa, você não se alimentar, você não ligar para a sua saúde, não se alimenta, não faz nada, qualquer coisinha que vem sobre você, qualquer mal, qualquer coisa, a pessoa já fica de cama, porque ela não tem um alimento, ela não consegue se alimentar, e por isso até ela não precisa nem de passar mal, o seu próprio corpo, ele vai parando, por causa que a pessoa não consegue se movimentar e fazendo isso, e ela vai ficando desnutrida, desidratada, e ela vai parar. E se ela não se alimentar, ela vai morrer. E assim somos nós espiritualmente. Se não nos alimentarmos cotidianamente da palavra, nós vamos morrer. Não fisicamente, mas espiritualmente nós iremos morrer. Então, para que nós possamos ter um crescimento espiritual, o segundo passo é esse: devemos nos alimentar da palavra de Deus. Amém? No 4 diz assim: chegando-vos para ele, pedra viva, rejeitada, na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Então aqui a gente já consegue discernir uma coisa aqui no capítulo 4, que o discernimento de Deus e do homem são coisas totalmente diferentes. A pedra que aqui fala que a pedra é Jesus, a pedra viva, aqui é Jesus, foi rejeitada pelo homem, mas e foi a pedra eleita, preciosa por Deus. Para o nosso crescimento espiritual, devemos entender devemos entender a posição de Cristo na nossa vida. A pedra eleita. Aqui Paulo vai trazer Pedro, me perdoa, gente, eu confundo Paulo e Pedro. Mas Pedro vai trazer aqui uma metáfora, uma outra metáfora, né, que ele já usou a metáfora como alimento espiritual, mas agora ele vai trazer uma metáfora como pedra viva. E se você parar bem para você pensar, é até difícil, né, de imaginar uma pedra viva, porque, né, você não imagina uma pedra andando por aí, mas ela é a pedra. Jesus foi a pedra viva, ele usou isso, porque ele estava imaginando o templo como o templo, não o templo carnal, né, a igreja, mas nós como um templo construído por pedras mesmo. Aí fala assim: na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Então, para termos um crescimento, nós devemos entender o lugar de Deus nas nossas vidas, que Ele é a pedra de esquina, a pedra central. E então, para termos comunhão com Cristo, devemos saber quem Ele é.
E como vamos saber quem ele é? Através da palavra. E se a gente for olhando desde o começo aqui, desde o primeiro passo, a gente vai tudo tendo uma conectividade. Primeiro que a gente larga o pecado. Segundo, a gente se alimenta da palavra. E o terceiro, a gente deve conhecer quem é Jesus, para termos um crescimento, para termos comunhão com ele. Porque não tem como você ter comunhão com uma pessoa que você não conhece. Vou dar um exemplo. Você não me conhece, você nunca nem me viu. Não tem como você me ver ou eu te ver, a gente termos comunhão, a gente conversar, a gente falar sobre tudo. Não, porque a gente não tem intimidade. E como você vai conhecer, como você vai me conhecer? Ter comunhão comigo? Intimidade, através da nossa conversa. E com Jesus não é diferente. Como você vai conhecer Jesus? Tem intimidade com ele? Através da palavra e também através da oração, através do diálogo com ele, porque orar é a gente falar com Deus. Então, através disso, a gente iremos conhecer Jesus. Agora vamos ler o 5. Fala assim: vós também, como pedras vivas, sois edificados, como casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por Jesus Cristo. Gente, essa parte aqui ela é muito interessante. Olha, eu vou de novo aqui, olha. Vós também, como pedras vivas. Então, Pedro diz aqui no versículo 4, que Jesus é a pedra viva, é a pedra viva. E nós também somos como pedras vivas. E aqui é a ideia do templo. Jesus é a pedra central do templo e nós somos as outras pedras que vamos constituir um templo. E fala aqui, sois edificados como casa espiritual para ser de sacerdócio santo. Olha, quando ele fala aqui sacerdócio santo, o que ele quer dizer que nós somos sacerdotes também de Cristo. E quando ele fala aqui que nós somos casas espirituais, é algo tão interessante, é que se você voltar lá atrás no Antigo Testamento, onde tinha o tabernáculo, aí tinha lá onde os santos dos santos, onde só apenas o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano para buscar Deus, ali onde estava a presença de Deus. Hoje nós não precisamos mais disso, porque hoje os santos dos santos há dentro de nós, a presença de Deus está dentro de nós. Então a gente não é impedido de buscar Deus, a gente não precisa de outra pessoa buscar Deus por nós. Nós podemos buscar Ele. Gente, é tão maravilhoso, os santos dos santos, o lugar lá separado, onde a presença de Deus habitava, na verdade, onde a presença de Deus descia. E hoje essa presença, ela há dentro de nós, há dentro da nossa vida, do nosso coração. Isso é maravilhoso. E no 6 vai dizer assim: pois na Escritura se diz: vede, ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Então aqui é que ele fala que é uma pedra preciosa. E essa pedra preciosa, eu vou dar um exemplo, é como se tivesse algo assim muito valioso, de muito valor, e você simplesmente vendesse tudo, vendesse sua casa, seu carro, vendesse tudo que você tem para adquirir aquele bem. E assim é Deus, porque para podermos
adquirir essa pedra preciosa que é Jesus, nós devemos deixar tudo de lado, deixar nosso pecado, deixar o nosso eu, deixar tudo, para que possamos conseguir essa pedra. E aqui fala que nunca será envergonhado. Fala assim, ó. E eleita e preciosa, e quem nela crê não será envergonhado. Por que não seremos envergonhados? Porque quem crê em Jesus, quem persistir até o fim, não será envergonhado, porque no final terá a vida eterna, terá a vida eterna com Cristo. No final vai ter a sua salvação, não vai chegar, se você persistir nesse caminho, se você continuar, você não vai chegar no final e simplesmente Deus vai falar assim, olha, você não vai entrar mais não, você não, pode voltar. Você não vai acontecer isso. Quem persistir até o final, quem continuar, quem não parar, quem buscar a salvação, vai ser salvo. Então, por isso não seremos envergonhados. E agora no 8 fala assim, uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. Aqui essa pedra de tropeço e rocha de escândalo que fala aqui, quando tropeço, é quando você está andando ali e você tropeça numa pedra, cai, machuca, arranca o tampão do dedo. Mas essa pedra de escândalo aqui é outro sentido que ele traz. É como se você estivesse andando e caísse uma pedra por cima de você e te esmagasse. Porque Jesus vai ser assim, porque você não vai ser salvo pelo fato de você não ter aceitado Ele, pelo fato de você não seremos salvos pelo fato de não termos aceitado Ele, por termos rejeitado. Isso será o fato de não sermos salvos, porque a partir do momento que nós aceitamos Ele mesmo, entendemos que Ele é o Senhor da nossa vida, as nossas ações são mudadas. Sim, a gente não adianta só falar, eu aceito Jesus e não mudar minhas ações, porque se você fazer isso, você não aceitou Ele, você continua, você sabe que Ele é a pedra preciosa, você sabe tudo, só que você não aceitou Ele de verdade. Obrigado. Só que você não aceitou Ele. Você não entendeu quem Ele é. Então, por esse fato, por isso era pedra de tropeço e pedra de escândalo. Porque por causa disso a pessoa vai ser salva ou não vai ser salva. Amém? E no final, na parte B fala assim, tropeçam porque são desobedientes à palavra, para o que também foram destinados. Então você só vai, como eu disse, você vai tropeçar, vai ser condenado pelo fato de não ser obediente à palavra. Pelo fato de não ser obediente. Mas se formos obedientes, ela não será, como diz no 7, ela não será a pedra de escândalo, mas sim pedra preciosa para nós. Amém? E no 9 vai falar assim, vós porém sois geração eleita, sacerdócio real e nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas que Ele vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que ele diz aqui? Fala assim, vós, porém, sois geração eleita. O que é uma geração eleita? No meio de uma geração, nós somos povo escolhido, somos povos separados, comprado por preço de sangue, comprado por Jesus naquela cruz. Então somos separados, somos o povo escolhido de Deus. E não somos só sacerdotes,
fala que somos sacerdócio real. Sacerdote, não, somos real aqui, é parte de vem de realeza, rei. Somos sacerdotes e rei, porque Jesus Cristo é rei. E nós somos da família real, somos príncipes e as mulheres são princesas. E nós todos fazemos parte de uma família real de Deus. Então somos mais do que só apenas não, né? Mas somos mais do que sacerdotes. Somos sacerdócio real, sacerdotes e reis, nação eleita, nação vai reinar. E nação santa. O que é ser santo? O santo tem dois sentidos: separado e diferente. Então vamos ser nação santa, nação separada, nação diferente. É aquela nação que as pessoas veem e falam: nossa, essas pessoas são diferentes. Elas não são igual. Olha o que está acontecendo e olha como elas agem. Elas são. A gente vê a presença. Então devemos ser assim, nação santa, separado, diferente dos demais, diferente das outras pessoas. Povo adquirido, para que anunciais as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Aí eu quero já ler o 10. Antes não ereis povo, mas agora sois povo de Deus. Antes não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então aqui eu entendo que ele está falando aqui, ó, nesse finalzinho: para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou. E desce para o 10, ele vem falando: agora você vai anunciar quem eu sou. Você é nação separada, eleita, escolhida por Deus, sacerdócio real. Agora nós vamos falar quem é Jesus, o que ele fez com nós. Olha, eu antes pecador, eu destinado ao inferno, mas agora, graças ao Senhor, eu sou destinado à salvação, vou ter a vida eterna. E falar para as pessoas de onde você veio, de onde Deus te tirou, para onde Deus está te direcionando. A gente falar de Deus para as pessoas, falar do que nós éramos. Eu era pecador, hoje eu sou salvo. Eu fazia isso, mas hoje, pela misericórdia do Senhor, eu não faço mais. E falar para as pessoas de onde Jesus nos tirou. E aí que no 10: antes não ereis povo, mas agora sois povos de Deus. Então falar: antes eu não era, mas hoje agora eu sou o povo de Deus. Eu sou o povo escolhido. Antes não tinhas alcançado a misericórdia, mas agora alcançastes a misericórdia. E falar: eu não tinha misericórdia, mas agora eu tenho a misericórdia de Deus. E tudo isso faz parte do nosso crescimento espiritual que precisamos ter. Então, para que nós possamos ter um crescimento espiritual, a gente depende desses passos. O primeiro: deixar de lado os pecados. Tudo o pecado, a cobiça, tudo, deixar de lado. Segundo, se alimentar espiritualmente. Você tem que ter o alimento espiritual para você poder crescer, porque sem alimentos você não vai ter força. Entender quem é Deus nas nossas vidas. Entender quem é Deus. Segundo, quarto, Deus, eu perdi aqui. Tem a nossa identidade como cristão. E o quinto é a gente anunciar o evangelho também para as pessoas, a gente falar de Deus, porque não adianta só a gente crescer e não poder ajudar ninguém. Tem um pastor que agora eu não me lembro o nome, mas ele trouxe uma pregação, foi muito interessante. Ele estava falando de como nós devemos ser.
Aí ele fez tipo uma dinâmica, e ele levou 3 objetos. Um era uma pedra, um eu não lembro o que era, e o outro era uma esponja. E no meio disso tudo ele fez, e a conclusão era o que? Nós devemos ser como a esponja. Por quê? A esponja, quando você põe ela na água, ela fica cheia, ela se enche, e você vai sempre apertando ela sempre vai vazando um pouquinho de água, ela sempre vai vazando água, mas ela sempre fica molhada ainda. Nós devemos ser assim, nós devemos ser cheios do Espírito Santo, cheio e também derramando a palavra, a essência sobre as pessoas. Não só receber e ter só para nós. Não, devemos receber e também ir falando para as pessoas o quão bom Deus é para nós. Porque se a gente não fala o que Deus fez por nós, o que Deus é para nós, a gente acho que a gente não ama Ele. Porque eu vou te dar um exemplo que eu dei numa pregação que eu fiz, que eu dei aqui na igreja, que quando a gente gosta de alguém, a gente ama muito alguma pessoa. Pessoa que eu falo, uma pessoa carnal mesmo. A gente faz o quê? A gente quer falar para todo mundo que gosta. Eu amo. E só que quando é com Deus, a gente fala eu amo a Deus, só que a gente não fala de Deus para as pessoas. Então, se a gente não fala, a gente parece às vezes tem até vergonha de falar de Deus. A gente fica tímido em falar. Então é porque a gente não ama. Amém? Agora vamos para a parte do 11. Agora vamos ler do 11 ao 20. Amém? Fala assim: Amados, peço-vos como peregrinos e estrangeiros que vos abstenhas dos desejos carnais, os quais combatem contra a alma. O vosso procedimento entre os gentios seja correto, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, observando as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda autoridade humana, por causa do Senhor, quer ao rei como soberano, quer aos governadores como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem, pois é a verdade de Deus que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres e não tendo a liberdade como desculpa para a malícia, mas vindo como servo de Deus. Honrai a todos, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Vós, servos, sujeitai-vos com todo o temor aos vossos senhores, não somente aos bons e amáveis, mas também aos maus. Pois é louvável que alguém, por causa da consciência para com Deus, suporte tristezas, pecado e injustiça. Que glória, porém, é essa, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência? Se, porém, fazendo o bem, sois infligidos e os suportais com paciência, isso é agradável a Deus. Amém. Aqui, Pedro vai tratar sobre submissão, sobre obediência.
ele vai tratar sobre isso. Aqui vai estar falando, vai falar o seguinte. Quando Pedro começa assim, amados, porque nós somos Pedro aqui está falando amados, porque somos amados por Deus. Somos amados por Deus. É tão impressionante, pensa, o Deus soberano sobre tudo, sobre todas as coisas, nos ama, a gente é amado por Ele. Isso é uma coisa muito maravilhosa. Nossa. E fala assim, peço-vos, como a peregrinos e estrangeiros. O que é peregrino? Peregrino, como ele vinha dizendo lá no capítulo 1, peregrino é alguém que não é do lugar. Vamos supor, você nasceu em algum país, só que você vem para cá. Você não é daqui, você é estrangeiro. Você está no Brasil, mas você até mora no Brasil, mas você não é do Brasil, você é de outro país. Então você não é a sua naturalidade não é daqui. Então você é estrangeiro e nós também somos. Nós estamos nesse mundo, vivemos nesse mundo, fazemos coisas desse mundo, coisas que eu falo, gente, trabalhamos, esse tipo de coisa. Mas não somos desse mundo. Não devemos nos apegar às coisas daqui, porque isso tudo aqui é passageiro, porque nós em breve vamos embora. A gente vai voltar para onde a gente veio, para o céu. A gente não somos daqui. Aí vamos lá. Peregrinos estrangeiros, que vós abstenhas dos desejos carnais, os quais combatem contra a alma. Esse pedaço aqui fala assim, que vós abstenhas dos desejos carnais. Quais são os desejos carnais? Os pecados. Lá em Gálatas 5, 19, 24, vai falar sobre as obras das carnes, as obras da carne, os pecados. E isso aqui que ele se refere aos desejos carnais, aos pecados. Que fala assim, desejos carnais, os quais combatem contra a alma. Eles combatem contra a alma, eles lutam. E aqui a gente também pode levar lá também o que diz em Romanos 7, do 14 ao 20, se eu não me engano, que vai falar ali sobre a luta do velho homem, do espírito com a carne. Aqui é basicamente a mesma coisa, o pecado com o espírito, o pecado com a alma. Porque a nossa alma anseia as coisas de Deus, mas o nosso espírito anseia as coisas de Deus, mas a nossa carne, ela anseia os pecados. Então, isso é a resistência, é a luta. E devemos deixar isso. E no 12 aqui fala assim, vosso procedimento entre os gentios seja correto, para que naquilo em que falam mal de vós, como malfeitores, observando as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Aqui ele já está tratando no comportamento do cristão, como devemos agir, como devemos ser. E fala aqui, olha, o vosso procedimento entre os gentios seja correto. Que o nosso procedimento, onde a gente estiver, tem que ser um procedimento correto. Não é só na igreja, não é só em casa, é onde nós estivermos. Porque até na igreja no templo, é muito fácil a gente ter um procedimento correto. A gente não faz nada, ser santo, né? Porque lá é fácil. Porque lá a gente está na igreja junto com outros cristãos
E ali é fácil de ser diferente, de ser correto. Fala assim: seja correto para que naquilo que fala mal de vós, como de malfeitores, observando as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Que fala para você ser correto quando falam mal de você, os malfeitores, quando não é fácil você tá fazendo algo e as pessoas começam a falar mal de você, falar mal, e você tem que tratar as pessoas bem. Você não e você falar eu chutar o balde, falar então vão lá, eu vou falar também, você está falando, eu vou falar, se aquele, né, olho por olho, dente por dente. Não devemos ser assim. E até esse sentido aqui, nesse tempo, Pedro traz aqui o contexto que lá eles falavam muito mal dos cristãos. Até quando eles ceiavam, eles falavam ali que eles estavam que chamavam eles de canibais por causa do que a ceia representava, e eles sofriam muito. Só que até hoje a igreja, desde aquela época, a igreja venceu isso. A igreja venceu muita coisa através do seu testemunho, do seu evangelho, de ser diferente. A pessoa lhe tratava mal, mas eles não retribuíam com a mesma coisa. Eles faziam a diferença, eles tratavam bem, as pessoas ficavam, mas por quê? Por que elas é assim? E as pessoas... E por isso o evangelho foi abrindo portas. Mas vamos lá, que o tempo já está correndo. Fica tudo da visitação. E no 13 fala assim: sujeitai-vos a toda a autoridade humana por causa do Senhor, quer ao rei como soberano, quer aos governadores como por ele enviados para castigo dos malfeitores, para louvor dos que fazem o bem. Então aqui fala que nós devemos obedecer, ser submisso, obedecer os governadores, obedecer todos. É até interessante a gente retratar a situação que nós estamos vivendo agora. A questão dessa pandemia. O governo, a gente não pode estar abrindo a igreja do jeito como era antes, tendo os cultos normais, tendo aglomeração. O que eles estão falando pra gente? Eles estão passando, e o que a gente deve fazer? Conforme a Bíblia diz, nós devemos obedecer, porque toda autoridade ela é promovida por Deus. Deus deu a autoridade às pessoas. E mesma coisa, se a gente estiver desobedecendo às autoridades, a gente vai estar desobedecendo a Deus. Então devemos entender isso e obedecer. Não importa, qualquer pessoa que seja uma autoridade sobre a sua vida, devemos entender e obedecer, porque ela é promovida por Deus sobre nós. E qualquer governadores, como por eles enviados para castigo do mal, feitores e para louvor dos que fazem o bem. Pois a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. No 14 ele fala que o governador, o governo, ele está ali para dar castigo para os malfeitores e para louvor dos que fazem bem. Então, ali quem está fazendo mal, o dever da lei do governo é o que? É punir essas pessoas, punir. Porque nós não podemos fazer nada, a gente não podemos fazer justiça. O que não cabe a nós fazer, cabe às leis, às autoridades fazer, tanto promover o bem, quanto punir os malfeitores. Aí no 15, pois a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Então aqui no 15 ele fala que
pela prática do bem, pelo bem que nós fazemos, é a vontade de Deus que nós façamos o bem, para emudecer a ignorância dos insensatos, para que nós possamos fazer o bem, para que as pessoas possam ver que nós somos diferentes e ir mudando, quebrando. Amém. Vamos aos 16. Como livres e não tendo liberdade como desculpa para a malícia, mas vivendo como servo de Deus. E aqui no 16 a gente vê também que aqui é onde entra aquela questão que as pessoas confundem de liberdade com libertinagem. A liberdade é o que? A liberdade é você ser livre, mas dentro das leis você tem liberdade para fazer tudo, mas o que te convém, até onde você não aflige a lei, mas a partir desse momento que que a pessoa usa, eu sou livre, eu posso fazer qualquer coisa mesmo, desde certo a errado. Então isso aí já não é mais liberdade, isso é libertinagem, porque você começa para você usa como você é livre para a desculpa de ser livre para cometer um mal, para fazer algo errado. Então isso não é liberdade, isso é libertinagem. Há uma diferença aí. 17. Honrai a todos, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Então aqui fala honrai a todos. Então não é porque a pessoa é um mendigo, é um bêbado, você deve honrar as pessoas. Você deve honrar, porque todos somos criaturas de Deus. Mas todos merecem ser honrados, na verdade. Todos merecemos. Não é porque a pessoa não é alguém que você conhece, não é porque a pessoa tem uma vida boa que você deve desprezá-la, tratar ela mal. Não, todos devem ser honrados. E fala assim, amei os irmãos e temei a Deus. Então devemos honrar a todos, amar aos irmãos. Nós devemos amar as pessoas. E devemos temer somente a Deus. Devemos ter temor ao Senhor. Não devemos temer homens. E isso é o maior exemplo que a gente vê. Os discípulos, eles não tinham medo do que podia acontecer com eles, porque eles temiam a Deus. O que iria acontecer com eles não se importavam. O temor que ele tinha era a Deus, o temor a Deus, o zelo pela palavra. Então devemos ser assim, devemos temer somente a Deus. Amém? E honrar ao rei. Então devemos honrar a todos, desde o mais pequeno. O rei aqui ele representa, naquela época, né, era o estágio vamos dizer, na hierarquia, o final, o mais alto patamar ali. Então devemos honrar do mais baixo até o rei. Devemos honrar a todos, não sermos desobedientes, sermos diferentes, mostrarmos que não só porque nós somos cristãos, filhos de Deus, a gente deve, não, eu não vou obedecer, menosprezar as pessoas, de forma alguma. No 18 vem assim: vós servos, sujeitai-vos com todo temor aos vossos senhores, não somente aos bons e amáveis, mas também aos maus. Pois é louvável que alguém, por causa da consciência para com Deus, suporte tristezas, pecados injustamente. Que glória, porém, é essa, se pecando e sendo esbofeteados? Por isso, os suportais com paciência. Se, porém, fazendo o bem, sois afligidos e suportais a paciência, isso é agradável a Deus. Aqui ele está falando de submissão ao trabalho. No trabalho, você tem que
ser submisso ao seu patrão. Não importa se ele é mau, se ele não presta, se ele te trata bem ou mal, mas você deve ser submisso, você deve dar o respeito. E eu não vou entrar tão em detalhes aqui porque o tempo não deixa mais, né? Mas devemos ser isso, porque a submissão é o princípio espiritual que devemos ter. Devemos ser obedientes, submissos. E Deus se agrada disso. Amém? Então, para finalizar aqui, vamos ler do 20 ao 25, que fala assim. Do 21, desculpa. Para isso fostes chamados, porque também Cristo padeceu por vós, deixando-vos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Ele não cometeu pecado e na sua boca não se achou engano. Quando foi injuriado, não injuriava, e enquanto padecia, não ameaçava, antes entregava-se àquele que julga justamente. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas fostes sarados, pois estáveis agarrados como ovelhas, mas agora voltastes ao pastor e bispo da vossa alma. Aqui vemos o exemplo de Jesus de submissão, o maior exemplo. Tudo que ele passou em justiça, ele foi injuriado, ele foi maltratado, mas ele não deixou isso. Ele não foi por isso que ele falou, ele era Deus, ele era 100% homem e 100% Deus, mas não foi por isso que ele falou, eu vou desistir, vou destruir todo mundo, não vou respeitar ninguém. Não, ele era Deus, mesmo assim ele se sujeitou às pessoas, o maior exemplo foi dele. Então, que devemos ser como Cristo, sermos submissos, entendermos nosso lugar como cristão e ser a diferença. Então, que venhamos crescer espiritualmente, deixar nossos pecados, buscar alimentar de Deus, conhecer Jesus, entender o nosso lugar, falar de Deus para as pessoas e ser submisso às outras. Independente de quem seja, se é autoridade, vamos ser submissos, vamos entender o nosso lugar como cristãos. Amém? Então é essa a palavra. Então vamos orar aqui para estar finalizando. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento do nosso devocional. Deus, em nome de Jesus, meu Pai, que o Seu Espírito Santo tenha falado o que o Senhor quis falar, Senhor, no nosso coração. Deus, em nome de Jesus, meu Pai, Senhor, abençoa a vida de cada um. Que cada um tenha um dia abençoado, Deus, em nome de Jesus. Guarda a vida de cada um nas Tuas mãos, Deus, em nome de Jesus, meu Pai. Abençoa o trabalho, Senhor, de cada um, de quem já está no trabalho e de quem irá trabalhar, Senhor. Guarda a vida de cada um, Deus. Em nome de Jesus, meu Pai, nos ajude, Deus. Amém. Amém. Bom dia para vocês.